Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Essa semana eu assisti um filme muito bom da Netflix chamado Passageiro Acidental e Deus ministrou algumas coisas ao meu coração em relação a esse filme e eu gostaria de compartilhar com vocês através desse vídeo. O filme se passa numa nave espacial e os personagens ali são a comandante da nave, que é a Marina, o David, que é um cientista botânico, e a Zoe, que é uma médica pesquisadora. Eles estão iniciando uma missão de 2 anos que tem como objetivo um projeto de vida em Marte. E aí tudo transcorre normalmente, cada um ali na sua rotina, nas suas tarefas dentro da nave, até que de repente surge um passageiro de forma não muito bem explicada e o nome dele é Michael, e esse passageiro inicialmente ele está inconsciente, provavelmente ele desmaiou quando estava ali trabalhando na nave, porque ele era um engenheiro. Mas o problema é que essa nave foi projetada para no máximo 3 pessoas e eles estão ainda com um dano irreparável na nave, numa parte vital ali da nave, e isso compromete a questão do oxigênio, no qual eles terão apenas oxigênio para 3 pessoas e por conta disso uma 4ª pessoa vai precisar morrer. A partir desse momento o filme ele ganha um ar ainda mais tenso e até claustrofóbico, e aí o David, que é aquele cientista, ele sugere para o Michael que ele se suicide com uma injeção de forma não dolorosa, porque na cabeça dele e da Marina, que é a comandante, o Michael ele é um intruso ali, naquela equipe que já estava bem formada, bem estabelecida, cada um com as suas tarefas bem definidas e focados naquela missão. Em diversos momentos ali nos diálogos a gente vai ver a Marina e o David discutindo a respeito de que quem deveria morrer seria o Michael, esse 4º passageiro. E isso me levou a pensar sobre a tendência que o ser humano tem de ser egoísta e de querer levar vantagem nas mais diversas situações da vida. Porque eu fiquei ali me perguntando por que necessariamente o Michael teria que morrer. Sabe, é muito fácil nessas horas o telespectador que está ali assistindo ele ser influenciado por isso e ele automaticamente também achar que aquele passageiro deveria morrer. E aí eu me pergunto, por acaso a vida dele é menos preciosa que a dos outros? Por acaso a vida dele é menos importante? E por outro lado a gente vê uma postura diferente nisso na Zoe, que é aquela médica pesquisadora, porque ela conversa ali com o Michael no momento e ela pede que ele não se suicide, ela convence ele a não se suicidar e ela fica o tempo inteiro ali tentando encontrar uma solução para resolver aquele problema tão grave. E aí a Zoe sugere que eles peguem um cilindro de oxigênio que está preso no tanque da nave, mas para isso perigosamente eles terão que ir pelas amarras da nave ali pelo lado de fora. Ela e o David conseguem chegar lá em cima e ela pega aquele primeiro cilindro de oxigênio, mas quando ela está enchendo o segundo cilindro, soa um alarme que fala sobre uma tempestade solar, e aí eles têm apenas 20 minutos para retornar ali na pressa para dentro da nave. Com isso, aquela parte de oxigênio que ela estava enchendo ali permanece dentro do tanque, ela começa a retornar para dentro da nave com apenas um cilindro de oxigênio, quando algo ali dá errado e ela perde aquele cilindro. Ele cai das mãos dela e no desespero ela e o David acabam retornando e voltando a estaca zero. Então a próxima cena é ela ali e o David já dentro da nave recuperando o fôlego
ali junto da Marina e do Michael, enquanto acontece a tempestade solar pelo lado de fora, uma tempestade que é mortal para o ser humano. E Zoe sabe muito bem que aquela tempestade ela é mortal, mas ela decide sacrificar a vida dela para ir atrás daquele segundo tanque de oxigênio que vai ser necessário para que 3 pessoas concluam a missão, e então ela vai lá e sacrifica a própria vida para pegar aquele oxigênio e levar até o interior da nave. Sabe, muitas vezes diante de uma situação difícil na vida, a gente se pergunta: por que comigo, Deus? Por que justo eu? Por que a minha família? Mas sabe, isso me fez pensar que por que a gente não se pergunta por que não eu? Por que com o meu próximo e não comigo? Por que com o meu próximo pode acontecer, mas comigo não pode? Isso, na verdade, é um pensamento egoísta que a gente nem se dá conta. Quando eu terminei de assistir aquele filme na segunda noite, eu fui orar antes de dormir e eu fiquei ali na presença de Deus pensando que o que a Zoe fez foi exatamente o que Cristo fez pelas nossas vidas. No auge, no ápice da missão dele na terra, ele escolheu se sacrificar, entregar a própria vida para que eu e você fôssemos salvos, para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Ali na história, principalmente a Marina e o David, eles achavam que o Michael era o que menos merecia viver, porque, como eu já falei, na cabeça deles, ele era um intruso que inicialmente não estava na missão e por isso ele era o que menos tinha o direito de viver, digamos assim. E sabe, isso me levou também a pensar que Cristo, ele colocou todos nós numa posição nivelada, como dependentes da graça, do perdão de Deus, da salvação que vem dele, e não existe ninguém que seja mais ou menos merecedor. Na verdade, nenhum de nós merece o que Cristo fez por nós na cruz, mas ele foi tão bom que ele se sacrificou, que ele deu a própria vida para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. E sabe, quando eu lembro daquela cena final no filme, da Zoe ali queimando e morrendo, eu me lembrei de um versículo que eu gosto muito, que está lá em 1 João 3,16, que diz assim: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Sabe, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu o mandamento de que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas aí Jesus, lá em João 13, ele estabelece um padrão ainda maior, porque ele dá pra gente um novo mandamento. Lá em João 13:34 está escrito assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então ali Jesus estava estabelecendo uma medida de amor maior para a gente. Antes deveria se amar o próximo como a gente ama a nós mesmos, e agora a gente tem que amar o nosso próximo como Deus nos ama. Então isso fala de um amor sacrificial, de um amor de entrega, de um amor que não busca benefício próprio ou os próprios interesses, que nem fala lá em 1 Coríntios 13. Inclusive eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu gravei especialmente sobre isso. Esse amor que Jesus nos pede que a gente tenha pelo nosso próximo, ele é tudo menos sentimento. É um amor profundo, sacrificial e incondicional. E sabe, muito provavelmente a gente nunca passe por uma situação na vida no qual a gente precise efetivamente morrer pelo nosso próximo. Mas ainda assim, todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de a gente amar o nosso próximo e de a gente morrer para nossa carne,
para nossa vontade, para fazer a vontade de Deus, mesmo quando isso nos custe e nos doa muito. Então, gente, esse foi um vídeo simples, mas eu convido você a assistir esse filme com esse mesmo olhar que eu tive, e eu tenho certeza que Deus vai ministrar o teu coração. E também analise a tua vida assim como eu tenho feito com a minha, para você ver se você tem andado nessa medida de amor que Deus nos pede. E ali no verso seguinte de João 13, Jesus disse: "Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros." Então que o verdadeiro amor seja a nossa marca, a nossa identidade, aquilo que difere a gente dos outros e que nos torna verdadeiramente seguidores de Cristo. Amém? Então, isso é o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Quem está me assistindo agora, no dia que eu estou publicando, aproveite aí o fim de semana, procure esse filme na Netflix que vale muito a pena você ver e assista com esse mesmo olhar que eu te falei, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.